E de novo o São Paulo escolhe o silêncio como instrumento, né? De controle de crise, né? De tentar contornar uma situação que parece incontornável. Vem sendo a política do São Paulo há muito tempo, é a política do São Paulo há muito tempo. Isso aqui não é um ataque dirigido a ninguém quer que seja lá de dentro, porque o São Paulo historicamente é assim, historicamente é um clube fechado, historicamente sempre resolveu os seus problemas, as suas crises internamente, sem vazar muito, só que os tempos mudaram. Hoje a gente tem rede social, hoje a gente tem uma gana de torcedores que estão muito mais fiscalizadores, que estão muito mais patrulhantes a respeito das coisas do seu time de coração, né? Isso para o bem e para o mal. E o clube precisa entender. O clube, São Paulo Futebol Clube, institucionalmente, as pessoas que estão lá dentro precisam entender esse movimento. Precisam entender que elas têm o dever de colocar a cara à tapa quando a coisa foge do controle. E a coisa fugiu do controle. A coisa ganhou uma dimensão e uma conotação estratosférica e que, inevitavelmente, atinge não só vocês, torcedores, não só vocês que não gostam do Roger Machado, mas a própria imagem da instituição como um todo. O São Paulo dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, 80, 90 e até 2000, onde os cardeais se reuniam a portas fechadas, e a frase não é minha. Sabe de quem que é a frase? Chico Lang, que foi setorista do São Paulo por 6 longos anos, lá nos anos 70. Ele falava que os cardeais se reuniam dentro da sala e ela era fechada e você não conseguia escutar nada. Enquanto nos rivais a gritaria imperava, a porta ficava aberta, um falava mal do outro para repercutir e tudo acabava vazando. O São Paulo era diferente. Só que hoje o que é diferente é o mundo, não o São Paulo. E a coisa ganha um peso ainda maior a partir do momento que a pessoa que foi determinante para colocar Roger Machado onde ele está sumiu, não deu as caras. Rui Costa tinha a obrigação moral de, após a vitória sobre o Juventude na terça-feira, sentar na maldita cadeira da sala de coletiva e responder perguntas, e fazer um pronunciamento, e explicar para a torcida de uma vez por todas porque Crespo foi demitido. É muito mais. É o único passo aceitável para tentar, quem sabe, apaziguar um pouco os ânimos. Não adianta soltar pílulas por nós jornalistas, e eu me incluo aqui. Estou me incluindo aqui, porque eu já as recebi e já as publiquei. Normal de uma relação jornalista com fonte. Não adianta falar isso para torcida organizada que foi no CT fazer uma reunião com os jogadores. E pelo jeito, a argumentação foi convincente, porque os caras deram respaldo pro Roger Machado. Né? Os tempos mudaram. O São Paulo precisa ser mais aberto, mais transparente. O torcedor não aguenta mais, depois de 5 anos de mandatário nefasto, que em vez de fazer o clube se pronunciar oficialmente sobre questões, escolhia a dedo as pessoas para quem ele ia passar as versões. Versões essas que deveriam ser oficiais, que deveriam ser abertas. Só o fez, Júlio Casares só o fez no final do seu mandato, quando a água já estava passando na bunda. Reuniu, convocou coletiva e deu no que deu. Não convenceu ninguém. Rui Costa sabe disso. Rui Costa trabalhou em lugares como o próprio Atlético Mineiro. Isso quem o disse foi ele mesmo, para mim. Nossa, como São Paulo é tranquilo, eu não preciso enfrentar jornalistas todos os dias. É, Rui Costa. De fato, você não precisa enfrentar. Por isso que você fez a merda que você fez. De fato. Ele não tá errado. Se ele faz isso lá no Atlético Mineiro,
onde uma cidade de proporções menores, não estou falando aqui que é melhor ou pior, estou falando que é diferente. Em Belo Horizonte é muito menor do que São Paulo. Você vai no restaurante e você encontra 5, 6, 10 torcedores do Atlético Mineiro. Aqui não. Aqui você consegue viver dentro de uma bolha. A diferença básica está aí. Nada mais além disso. E na postura, na conduta do clube. Porque justamente por ser, né, Porto Alegre, onde ele trabalhou no Grêmio, Chapecó, justamente por ele trabalhar nessas cidades, né, ele sabe que existe muita politicagem no entorno. Só que o São Paulo é um clube fechado. O São Paulo é um clube com uma democracia própria, para não usar outro termo mais pejorativo. E para mim, é aí que reside o problema. O São Paulo precisa entender. Obviamente o clube está sendo atacado. Obviamente o clube está sendo vítima de acusações. O clube, aqui eu estou me referindo a você, torcedor. Eu não preciso sentar aqui nessa cadeira e ficar falando por 20, 15, 30, 40 minutos o quanto a torcida do São Paulo não está sendo racista com o Roger Machado. Eu sei, convivo com vocês há anos. E nos últimos 3 anos de Avante Meu Tricolor, essa relação se tornou quase pessoal com muitos de vocês que estão vendo esse vídeo. Porque o mundo mudou. O mundo mudou. Mídia segmentada, eu. Posso citar os amigos aqui, não tem problema. Gabriel Sá, Alexander Vieira, Alexandre Gisbert, Bandana, Barolo, Dexter, Teclas Daniel, o Sombra, agora que está lá da Energia, que agora também está fazendo esse trabalho mais de approach. Todos nós temos um contato com vocês quase que familiar, eu diria. Claro, porque é uma troca. A gente depende de vocês para nos dar audiência, nos dar engajamento, nos dar repercussão, nos dar notoriedade. Porque a coisa mais importante que tem nesse meio, só para deixar claro, é notoriedade. O quanto que a gente vai faturar aqui de YouTube, isso é irrelevante. Só que nas grandes empresas não são assim. Na grande mídia não é assim. E muitos dos que eu citei aqui estão na grande mídia. Mas fazem esse trabalho. Porque a grande mídia percebeu que precisava disso e correu atrás desses profissionais independentes. Porque ela precisa se modernizar com o tempo. Agora, quem parece não querer se modernizar com o tempo é o São Paulo. É o São Paulo que não emitiu uma nota oficial de repúdio a Domitila Becker, não emitiu uma nota oficial de repúdio ao Paulo Cobos, da ESPN. Pessoa, e eu não estou criticando eles, não. Entendam bem. Entendam muito bem o que eu estou falando aqui. Cada um fala o que quer, mas que arque as consequências do que fala. Assim como o pilhado da Jovem Pan que chamou a imprensa de vagabunda. Imprensa essa da qual ele faz parte também. Então, assim, não caiam nesse papo de manipulação, de ideia comprada. As pessoas não são manipuladas nem querem te manipular. As pessoas vão falar com as audiências delas. E ponto. É o mundo que a gente vive hoje. O pilhado, sem aqui fazer maniqueísmos de ideologia política, mas o pilhado sabe que o público dele vai aplaudir quando ele vai lá e xinga a imprensa, chama a imprensa de filha da mãe, fala que a imprensa é vagabunda. Ele fez a carreira dele dessa maneira, xingando a Globo depois que ele foi demitido. E a Domitila Becker, por outro lado, ela sabe que a audiência dela é isso. É pelo pluralismo, sabe? É pelo progressismo. É pela luta pelas minorias étnicas, que seja. Então, ela tá vendo o lugar que ela trabalha e com quem trabalha ao lado dela. Ela sabe o engajamento que ela ganhou quando ela bateu de frente com o Juca Kfouri, por exemplo. Paladinha picante aqui porque eu parei para espirrar. Eles sabem o público deles e para quem está falando. Só que o público deles não é 100% São Paulino. E eu não estou fazendo aqui uma defesa de que você precisa cobrir o São Paulo, torcer para o São Paulo para falar do São Paulo. Quem seria eu, né? Para falar disso, né? Eu não tenho lugar de fala nesse ponto. Quem me conhece pessoalmente sabe. O ponto que eu quero chegar para vocês é: primeiro, o clube precisa reagir.
O clube precisa colocar o Rui Costa para falar. A demissão do Crespo precisa ser escancarada. Sem pílulazinhas para jornalistas, inclusive para mim, tá? Não estou alfinetando ninguém, estou me alfinetando. Eu me alfinetando. Tá bom? Antes que comece aí os isqueirinhos de treta nos comentários. Institucionalmente, o clube precisa defender o seu maior patrimônio, que é a torcida. Óbvio. Agora, pelo lado da mídia, tá na hora de cair a ficha de vocês nesse sentido. O Paulo Massini, uma pessoa que eu tenho muito respeito, eu sou muito. Queria ser mais amigo do que eu sou. Tem uma frase que é maravilhosa que é: não alimente os animais. Esses caras fazem. Têm acesso a estudos de engajamento em redes sociais, de repercussão, de quanto isso vai monetizar, e quase sempre esses algoritmos passam pelo ódio, de dar opiniões polêmicas para criar um hate, criar um inimigo e assim você capitalizar em cima disso. Eu não estou falando em capitalizar só em dinheiro, não. Estou falando em capitalizar em audiência, em notoriedade, em conhecimento, em like, dislike, tudo isso. Tudo isso. Então o meu ponto aqui é: não alimentem os animais. É óbvio que a torcida do São Paulo não é racista, é óbvio que a torcida do São Paulo não é misógina, é óbvio que a torcida do São Paulo não é machista, né? Porque é uma torcida que acusada pejorativamente até hoje, né? Até hoje tem uma rádio, que eu não vou citar o nome, que tem um integrante lá que chama o São Paulo de Bambi, que faz piadas de alusão homossexual à torcida do São Paulo. E assim, todo mundo aqui não precisa ter masculinidade frágil. E também não precisa ter masculinidade tóxica. É um assunto que já é superado entre nós. E tá tudo certo. Agora, não vamos deixar que essa acusação leviana, que, repito, não foi só da Domitila Becker, foi de muito mais gente, porque eles conhecem o público deles. Prestem atenção. Eu já citei um aqui no vídeo que eu não deveria ter citado, porque eu gosto muito da pessoa. Mas é óbvio que se trata de um causismo. É óbvio que se trata de gerar engajamento. É óbvio que se trata disso. Não alimentem os animais. Vocês precisam entender de uma vez por todas, e de novo, aqui eu não estou legislando em causa própria, não estou advogando em causa própria, porque tem muita gente fazendo um trabalho muito legal por aí. Não precisa ser aqui no Avante Meu Tricolor. Vocês podem ver em qualquer outro aí. Vai ver o Arquibancada Tricolor, vai ver o blog do São Paulo, do Zanqueta, vai ver o trabalho do Alexander Vieira, vai prestigiar o Anotações Tricolores do Gisbert, o canal do Bandana, o Barolo, o Dexter, o Teclas Daniel, o Jova, as páginas todas aí, SPFC News. Se eu ficar falando aqui, eu vou. A Rádio Futimais, lá do nosso amigo Elídio. Eu vou esquecer, óbvio, não vou citar todas aqui. O que vocês precisam entender é que a comunicação e o mundo mudaram. Vocês não precisam mais dos grandes veículos de imprensa. Não alimente os animais. Não precisa ficar xingando. Não é função de vocês, torcedores. Por isso que eu falei, eu não vou ficar aqui e ficar gravando uma ode de defesa à torcida do São Paulo, porque eu sei que a torcida do São Paulo não é racista. Eu sei que o São Paulo não é um clube racista. Eu sei que o São Paulo, nos últimos 6 anos, e como isso arde nos caras, né, se tornou o clube mais popular de São Paulo. Porque o São Paulo está geograficamente numa região, tal como eles lá na Zona Leste, numa região muito desfavorecida socioeconomicamente falando da cidade. Estou falando aqui de Capão Redondo, Jardim Ângela. Estou falando aqui de Santo Amaro. Estou falando aqui de Taboão da Serra. Estou falando aqui de Jardim João 23. E é óbvio e evidente que o São Paulo vencedor do Tele Santana ia atrair toda essa molecada para torcer pro time. Então, sim, arde nos caras quando ter que reconhecer que o São Paulo é o clube mais popular nesse sentido. Não de popularidade, mas no sentido de atrair gente mais humilde para suas massas, para suas fileiras. Desmistificando outro mito babaca de clube elitista, que é, na sua essência, um clube social, não um futebol.
Futebol de São Paulo nunca foi elitista. Futebol de São Paulo sempre foi pluralista. Futebol de São Paulo de Leônidas da Silva. Futebol de São Paulo é do Cilinho, um cara que puxava o R, caipira, e que foi, veja só você, porque isso não é novo, né? Você veja só você que essa mesma imprensa hoje que acusa a torcida do São Paulo de ser racista, foi a mesma que esculachou o Cilinho quando ele chegou no São Paulo, nos anos 70 ainda. Como que esse caipira pode treinar um clube como São Paulo? Sabe quem deu respaldo para ele? A torcida. Foi a mesma imprensa que esculachou o Zé Carlos Serrão quando ele virou técnico do São Paulo nos anos 80, que caso você não saiba era negro, tá? Sabe quem deu respaldo para ele? A torcida do São Paulo. É a mesma imprensa que esculachava o Tele Santana e chamava ele de pé frio, de perdedor, que era um ex-técnico em atividade. Sabe quem deu respaldo para ele? A torcida do São Paulo. E eu posso ficar aqui citando vários casos. O São Paulo foi o primeiro dos grandes clubes brasileiros a ter estrelas referente a atletas negros. E assim, é tão evidente que não cabe a gente ficar aqui alastrando essa discussão. Não alimentem os animais. De novo, não estou falando de mim. Ah, eu não gosto do Avante, meu tricolor, esse Rafael é um mentiroso, o Márcio é um mentiroso. Você tem 1,5 milhão de opções aí para acompanhar. Você não precisa me acompanhar. Tem um monte de gente aí produzindo conteúdo bacana. Você não precisa mais do UOL. Você não precisa mais da Jovem Pan. Você não precisa mais do Lance. Você não precisa mais da Rádio Bandeirantes. Você não precisa ficar ouvindo um bando de velho dar opinião merda sobre São Paulo. Simples assim. O canal Três Zagueiros, que eu já ia esquecendo, o Arnaldo Tironi. Ó, você vê, eu ia esquecer, tô falando de cabeça, né? Um abraço pro Maurício Barros, pro Magno Nunes lá, pro Alexandre Salvador. Você não precisa mais desses caras. Tá? Você não precisa mais deles. Não alimente os animais. Prestigie quem tem o entendimento, tá? Eu vou ter bem cuidado com o que eu vou falar. Ter o entendimento intelectual do que essa situação pela qual passa o Roger Machado. Que a gente pode falar aqui. Agora, pode falar aqui num outro vídeo, né? Não agora para não se estender muito. Mas assim, tenham em sã consciência uma coisa, tá? Quem deveria responder não é você. Não é você que tem que ir lá nas redes da Domitila Becker e xingar ela. Não é você. Não se preste esse papel. Quem tem que fazer isso é o São Paulo Futebol Clube. E o São Paulo Futebol Clube não faz. Não fez. O fiador da contratação do Roger Machado tá vendo um técnico desesperado, tá vendo um técnico com claros sinais de depressão, de angústia, pressionado, de uma situação insustentável, e ele não apareceu. Não adianta o apoio interno. Não adianta o que se fala dentro dos muros do CT. O que adianta é o que se fala aqui, ó, nos microfones. E o silêncio, meu amigo, não vai resolver absolutamente nada. O São Paulo dos anos 70 não existe mais. O São Paulo do Juvenal Juvencio não existe mais. O São Paulo das salas de reuniões onde se falava baixinho não existe mais. Comunicação é fundamental. E o Rui Costa tem que vir a público para defender o trabalho que ele encampou. A troca de técnico que ele abraçou. E que ele sabia a revolta que isso ia causar. Né? A gente quer, nesse sentido de fala, a gente quer ver o Rui Costa do Atlético Mineiro, do Grêmio. Não o Rui Costa dos 5 anos do Casares. Porque aquele a gente já viu como vai terminar. Beijo do gordo, tchau para você que chegou até aqui. Nem interrompi a fala para a gente poder falar de uma tacada só. Este é o Avante Meu Tricolor. Você que não me conhece, meu nome é Rafael Emiliano. Visite nossa cozinha. Na descrição do vídeo está o link de todas as nossas redes sociais.
acesse, se inscreve lá, você sabe, o Avante Meu Tricolor é um portal, www.avantemeutricolor.com.br. Tem também o nosso canalzinho de WhatsApp aí, você não paga nada, vai lá, vai receber notícias e atualizações do São Paulo em tempo real, né? Se inscreve aí, deixa o like, compartilha, tá? E se quiser e se puder, pense com carinho na possibilidade de ajudar financeiramente aí nosso trabalho de jornalismo independente, tá? Como dá pra você perceber, dá trabalho, né? Então, vire membro do canal, menos de 10 reais por mês, QR Code na tela para você fortalecer a gente aí com esse Pix, com o seu Pix, pode ser um 5, pode ser 2, pode ser 1, pode ser lá, o que o seu coração desejar e o seu bolso permitir, tá bom? Tem o botãozinho amei, gasta o hype aí com a gente também. Você que tá vendo pelo Facebook tem outras formas de monetização aí também, tá bom, gente? É isso. Só uma explicação rápida. Eu não comentei sobre isso ontem, não é porque solidariedade de classe, porque jornalismo ninguém tem solidariedade com ninguém, tá? Tá bom? Ninguém é amiguinho, muito amiguinho do outro, não, viu? As pessoas querem se matar, viu? É bom vocês saberem disso, tá? A gente não é médico, não. Aí sim, né? Com todo respeito aos médicos, mas é uma classe muito unida, né? Eu sei. Eu fui casado com filha de médico. Mas assim, jornalismo não, tá? Não quer, ó, cortar o pescoço do outro. E ontem, como São Paulo folgou, já tinha planejado aí, encaixei uns alunos no meu outro central de custo, fiz uns filhinhas, por isso que eu dei uma sumidinha aí, tá, gente? Não foi porque eu tava, ai meu Deus, ele não quer falar mal do UOL, o Avante, meu tricolor, não quer entrar na história. Não, entramos. Tá aí nossa opinião. Deixa nos comentários aí o que você acha sobre esse assunto. Tô curioso pra saber, tá bom? Tchau!